Então sejam todos bem-vindos, bom dia a todos, quem estiver no portal, aqui no Facebook também. Nós estamos na sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar o estudo do Evangelho de Mateus no capítulo 4, tá? Versículo 1, que nós estamos começando pelo Evangelho de Mateus, né? Praticamente um aquecimento aí para os outros evangelhos, onde nós estamos exercitando o pensamento espírita, né, aplicado aí ao estudo dos evangelhos, que é uma coisa importante, né, que nós podemos fazer. Vamos lá. Então vai falar sobre a tentação no deserto, né? A tentação no deserto. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui, né? Tá? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito, porque veja bem, nós estávamos falando, é muito interessante a gente analisar isso, né? Nós estávamos falando do batismo de Jesus, né? E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Tá? A gente estava falando sobre o batismo de Jesus. Então a narrativa aqui fala de um algo que foi chamado do Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos exatamente aqui do que se trata, se é um espírito que veio ali do alto, um espírito de muita luz. Alexandre, mas tem espírito superior ainda a Jesus? Tem. Tem porque a gente sabe, até eu comentava sobre isso, na própria obra do André Luiz se fala, né? Olha, tem os representantes do planeta Terra, tem os representantes do Sistema Solar, tem os representantes da galáxia, tem os representantes de... Gente, é toda uma hierarquia, não é? Então, logicamente, nós não conhecemos, né? O espírito mais evoluído que nós já tivemos contato até hoje, pelo que a gente sabe, foi Jesus, né? O próprio Emmanuel fala isso. Ele, há 5 bilhões de anos atrás, quando o planeta se formou, Jesus já era puro. Gente, 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, no dizer de Emmanuel. Então só por aí dá para a gente ter uma base da distância que nos separa, né? De certo modo hierarquicamente, vibratoriamente, mentalmente. Nós nem sabemos o que significa isso. 5 bilhões de anos, gente. Tá? Mas tem espíritos superiores? Tem. Tá? Isso sem diminuir Jesus, sem... Só que Jesus não é Deus, né, pessoal? Se nós trouxermos uma visão tradicional das religiões, querendo achar que Jesus é Deus, aí a gente vai confundir tudo, né? Então nós temos que fazer essa distinção. Jesus não é Deus, tá? Nós temos que já começar organizando as coisas, senão realmente não dá para imaginar alguém maior do que Deus, né? Então vamos separar coisas. Jesus não é Deus, tá? Então é interessante, né? Interessante que o Espírito Santo de Deus, nós sabemos se foram vários espíritos, um espírito só. O que aconteceu? Se foi um fenômeno luminoso vindo do alto, do plano espiritual, porque Jesus continuava ligado, né? Extremamente ligado ao plano espiritual. Né? Então nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas houve algum fenômeno aí que foi tido como o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba. A imagem, né? A figura que foi tida como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz de Cid Moreira, lá que eu estava brincando, né? Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Né? Houve um fenômeno de voz direta. Então, que houve um fenômeno espiritual aí, uma participação dos espíritos, com certeza, né? Nós não sabemos exatamente como aconteceu isso, tá? Só que na sequência, Jesus é tentado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Foi conduzido pelo Espírito. Será que é aquele mesmo Espírito lá? Porque está na sequência aqui, né? Do batismo, que participou lá do batismo, né?
Será que é o mesmo Espírito? Ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, não foi conduzido pelo diabo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tá? Então, fala, Alexandre, mas esse negócio da tentação aí, isso aí é verdade? Isso aí aconteceu mesmo? Né? A gente tem uma tendência, fala, mas o evangelho foi mudado, foi transformado, isso aí acho que foi colocado, tal. Olha, Humberto de Campos, num dos seus livros de contos, de histórias, tal, ele fala de uma passagem, eu já contei isso para vocês, que realmente ele fala sobre a tentação de Jesus no deserto. E ele fala que aquele mesmo Espírito que o teria tentado no deserto teria aparecido depois no final da sua existência física, quando ele já estava na cruz. Essa mesma entidade teria aparecido novamente para ele. Tá? Então, tudo leva a crer que sim, que realmente aconteceu. Como aconteceu? Não sei se foi exatamente do jeito que está falando aqui no Evangelho, tá? Mas vamos analisando aqui, né? Vamos tentando enxergar com olhos críticos, né? Tentando enxergar aqui a situação, tá? Tem até uma prece do Divaldo. Um dos espíritos, eu não me lembro qual agora, mas está naquele livro A Prece Segundo os Espíritos, né? A oração segundo os Espíritos, acho que é prece, né? E uma das preces fala isso, né? Se o próprio Jesus foi tentado após 40 dias, tá? Que dirá nós, né? Se o próprio Jesus foi submetido a esse tipo de situação, que dirá nós, como somos tentados, não é? Todos os dias, né? De diversas formas, né? Então ele foi levado para ser tentado pelo diabo, né? O diabo aqui, logicamente, também temos que fazer uma reflexão, não é aquela figura mítica de um ser criado para o mal, tá? De um ser essencialmente mal, não, tá? Eternamente mal, contrapondo Deus, não. Tá? Aqui vamos entender diabo, talvez uma figura de autoridade negativa, né? Um espírito, talvez uma grande inteligência, caído no erro, temporariamente, né? Temporariamente, porque o próprio Jesus falou, olha, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. As ovelhas somos todos nós que vivemos neste planeta, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, nós não podemos admitir um diabo como aquela figura mítica que foi criada aí pelo popular, né? A imaginação popular, e que até hoje vigora na mente das pessoas, tá? Então não é esse caso. É um espírito infeliz, talvez de grande poder, mas infeliz ainda, né? Temporariamente, tá? E tendo jejuado, no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mas também não é à toa, né, gente? Você jejuar 40 dias e 40 noites, o cidadão tem que ter fome mesmo, né? Então até Jesus, né? Logicamente, pois só que o jejum depende de cada cultura. Você fala jejum, né? Mas para uns, o que é o jejum? O jejum para uns para determinadas religiões, você não come nada durante o dia. Aí o pessoal come à noite, sabia disso? Não pode comer nada durante o dia, mas aí come à noite, aí se empanturra à noite. Depende, né, de cada cultura, como que lida com a questão do jejum. Como é que você está entendendo o jejum aí, né? Será que ficou absolutamente sem comer nada? Ou o jejum é comer lá um pãozinho durante o dia, sabe? Depende muito da cultura, né? O Emmanuel falou no livro Consolador que o homem encarnado que induziu o próprio Judas para atrair Jesus, o judeu, disse estar desde sempre trabalhando contra Jesus. Né? O homem encarnado que induziu o próprio Judas para atrair Jesus, tá? Seria quem? O Anás, o Caifás?
Que, talvez um deles, né? Porque quem era o sumo sacerdote, tá? Sei, então, é, as autoridades ali, se eu não me engano, eram o Anás e o Caifás, né? Que eram os manda-chuvas ali. Então, podem ser espíritos que há muito tempo estão realmente combatendo Jesus, né, Ju? É, exatamente. Jesus veio aqui, não foi apenas para dar a lição, foi para trabalhar espiritualmente o planeta, socorrendo, né, dando o seu exemplo e mudando a face do planeta e também do umbral, né, ajudando o umbral também. A Florzinha está dizendo, mas não são inimigos de Jesus? Sim, todos aqueles que se contrapõem à mensagem de Jesus se colocam na posição de inimigos de Jesus, né, Flor? Jesus não tem inimigos, mas as pessoas se sentem, por quê? Porque a mensagem de Jesus, como ele mesmo disse, veio para confundir a muitos. Veio para confundir muitas das pessoas. Aqueles que achavam que viam se tornaram cegos. E aqueles que eram tidos como cegos enxergaram. Não é? Então Jesus veio para a confusão de muitos. Muitos ficaram confusos. Porque a mensagem de amor, a mensagem simples do amor, né, da fraternidade, que ia contra os interesses pessoais, financeiros, os interesses de poder, né, das autoridades, do status quo da época, né? Então, muitas pessoas se colocaram contra Jesus mesmo, né? A Maria, Ale, antes de Jesus vir à Terra, as forças do mal já estavam agindo. Imagina quanta dificuldade. Ah, com certeza, Maria, com certeza. E não é à toa, né, que o Emmanuel fala no Seara dos Médiuns, aquele capítulo sobre Jesus e a obsessão, né? Que ele fala que ele lutou a vida inteira contra obsediados e obsessores. Né? Por quê? Porque atentaram contra ele. Ele sofreu vários atentados. A gente viu que o primeiro deles foi na infância, né? Na matança dos inocentes, que mandaram matar todas as crianças até 2 anos de idade. O primeiro atentado que ele sofreu, né? E depois teve vários outros que nós vamos ver na sequência aí, tá? Então, ele mexeu mesmo com as estruturas, né, pessoal? Ninguém faz o bem impunemente, como diz Emmanuel, né? Ninguém faz o bem impunemente. Até hoje. Ninguém faz o bem impunemente. Você faz alguma coisa que mexe com as estruturas, que mexe com o emocional, né, dos interesses pessoais, você vai sofrer consequências. Tá? Mas é para isso que a gente está aqui, né, pessoal? É para isso que a gente está aqui. É para mexer com as estruturas, dar o nosso testemunho. Nós pagamos um preço por isso. Aqueles que são mais tímidos, medrosos, inseguros, já fogem da luta mais árdua, né? Já fogem, já se acomodam, já ficam morrendo de medo. Mas a gente tem que encarar as dificuldades, né? Jesus pagou com a vida por amor à verdade. É assim que os Espíritos nos ensinam, né? Jesus pagou com a vida por amor à verdade. E aqueles que pagaram também com a vida, na época de Jesus, também o fizeram. O que se falava, né? Os romanos, os judeus. Você olha, renegue Jesus. Eu não vou renegar Jesus. Né? Eu não vou falar que eu não conheço Jesus. Então você vai morrer queimado. Né? Então, isso aconteceu. Hoje talvez não aconteça dessa forma. Mas nós ainda pagamos, às vezes caro, por nos dizermos cristãos, espíritas, né? E darmos o nosso testemunho. Né? A Ju, isso a gente representa hoje até também com o Consolador. Pois é. Né? Então, mas é o testemunho que a gente tem que dar, né? Hoje, por exemplo, hoje à tarde eu tenho que ir lá no Conselho Regional de Psicologia, prestar esclarecimentos a respeito do site, que conforme o Conselho Regional de Psicologia está tudo errado. Tá tudo errado. Então, gente, pois é. Esse é o nosso testemunho, né? Porque você tratar ainda da psicologia do espírito, você sair da dicotomia
Você sair da dicotomia e querer de fato, né, unir espírito e matéria, né, unir, é isso, dá nisso, né? Mas para isso a gente está aqui, né, gente? É para isso que a gente está aqui. Não é a primeira vez que eu passo por situações assim. O que me traz o que me traz a satisfação e a tranquilidade é que nenhuma das vezes que eu fui questionado, eu nunca estava prejudicando ninguém. Eu nunca estava ferindo ninguém, nem machucando ninguém. Né? Foram todas as vezes que eu estava tentando ajudar as pessoas, tentando ampliar possibilidades, tratar, né? Só que o status quo, a cegueira material ainda é muito grande, né? A cegueira material é muito grande. Então, a gente tem que se submeter. Por isso que Jesus falava, ó, sereis chamados a prestar esclarecimentos, né? Ele fala isso no Sermão da Montanha lá, sereis chamados diante das autoridades da terra. Então, isso acontece, né? Sempre. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos lá. Prestar esclarecimentos, né? Estou prejudicando muitas pessoas, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Né? Chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Gente, Jesus, ele depois de 40 dias, veja bem, esse jejum e oração aí, são recursos que nós temos em mãos, muitas vezes para diminuir a influência da matéria. Né? Quando chegaram para Jesus, num outro momento, e falaram assim, olha, os seus discípulos não jejuam, né? Eles não jejuam, bebem, comem, você também bebe, come, como é que é isso, né? Aí Jesus falou assim, olha, como é que pode os convidados jejuarem diante do noivo? Como é que podem os convidados jejuarem diante do noivo? Ele usou essa imagem. Imagina uma festa de casamento e você começa a fazer jejum na festa de casamento. Você está diante do noivo, o noivo está oferecendo, quer comer um bolinho? Não, eu estou de jejum. Não, eu estou de regime, então vai ficar chato, né? A pessoa prepara, tem todo aquele cuidado para fazer a festa e depois você vai ficar jejuando. Então, muito interessante o que Jesus fala. Olha, como é que pode os convidados jejuarem diante do noivo? Ele era o noivo. A festa era aquele banquete de luz que ele estava proporcionando. Né? Era aquele, exatamente, o bom tom, né, Ju? Mas nessa lição é mais profunda ainda. Porque ele fala assim, olha, por enquanto é assim, mas vai chegar um dia que o noivo será retirado. Quer dizer, ele não estará mais junto deles. Então jejuarão. Por quê? Porque eles vão sentir necessidade de diminuir a influência da matéria sobre o espírito. Né? Por enquanto eles estão ali diante da imensa luz que é Jesus. Né? Talvez jejuar ali não fosse nem necessário. Mas vai chegar um dia que o noivo será retirado. E eles jejuarão. Né? Então, é lógico, né? Por isso que o Espírito Alexandre fala no livro Os Missionários da Luz, da alimentação, né? Inclusive da carne, várias questões ali que são levantadas, nós não vamos aprofundar, mas que fala da importância da disciplina espiritual que nós passamos a viver. Né? Isso nos aproxima do espírito, diminui a influência da matéria. Então Jesus, por que ele passaria pela experiência dos 40 dias e 40 noites aí de jejum? Estava se preparando. Gente, olha a importância da preparação. Preparação é quase tudo na nossa vida espiritual hoje, em tudo que a gente for fazer. Preparação. Jesus, que era Jesus, se preparou, gente. Para começo de conversa, ele começou com 30 anos. Não é? Aproximadamente aí 30 anos,
se preparou durante 30 anos para a sua atividade mais intensa, gente. Olha só a importância da preparação. E ainda passou por um período de preparação mais acerba aí, de jejum e oração, que nós não sabemos exatamente como foi, mas que houve. Olha a importância da preparação. Preparação para a reunião mediúnica, preparação para os estudos aqui, preparação para ir assistir palestra no centro. Gente, preparação faz com que a gente viva totalmente diferente a experiência que nós iríamos viver. Porque a gente aproveita esses momentos de luz com muito mais intensidade. Por exemplo, aqui nós estamos rodeados de espiritualidade. Por que a gente não sente mais intensamente essa espiritualidade? Falta de preparação. Depende muito do significado que eu dou para esse momento. Se eu entrar aqui na salinha, por exemplo, eu vou estudar lá no Pautalk, Aí entra no Pautalk, aí abre uma outra salinha, abre uma outra coisa, abre outra página e fica lendo outra coisa e ouvindo a gente falar e fica... Desse jeito a gente não vive a vibração que está nos envolvendo aqui. Vocês entendem? Tudo depende do significado que a gente dá para as coisas, né? Então a preparação é fundamental, né? As coisas têm o valor que a gente dá a elas, né? Se a gente der um valor muito relativo, vai passar a ter um valor muito relativo para nós, né? Não um valor maior que a gente poderia dar, né? Então, ele com fome, chegando então, o tentador disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Você está com fome? Você não tem poder? Você não é o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pão e come. Né? Talvez fosse o que nós faríamos se tivéssemos poder, né? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Jesus já aproveitou essa insinuação aí desse espírito infeliz, né? E transformou numa lição de grande transcendência, né? De grande profundidade. Nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, existe algo maior do que a matéria. Existe algo mais transcendente do que a matéria, do que o pão material, do que o corpo. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra. Você vê a energia, o verbo que se fez carne, né? De toda palavra, de toda energia, de todo conceito. Aqui, por exemplo, nós estamos nos alimentando de conceitos, não é, pessoal? Nós estamos nos alimentando de conceitos. E como alimenta? Né? Tem, por exemplo, trazendo isso para o campo mais prático, tem uma das palestras lá está no YouTube ali da Nete Guimarães lá, ela explicando como que neurologicamente a experiência espiritual com Jesus, o fardo é mais leve. Vocês já devem ter visto esse vídeo, né? Ela provou, porque ela foi desafiada ali por um companheiro lá de universidade e tal, e ela provou, teoricamente, né, cientificamente, que com Jesus o fardo é mais leve, né, Andréia Maria, né? Então, pessoal, por quê? Porque existem mecanismos biológicos, mecanismos de neurotransmissores, tal, que fazem, de fato, que a nossa percepção da dor mude com o conhecimento, com a mudança dos conceitos, com a mudança da experiência emocional que a gente tem diante da dor. Né? Então, de fato, com Jesus o fardo é mais leve. Então, uma das coisas que me chamou a atenção nesse vídeo da Nete Guimarães é um dos conceitos que ela expressou ali, o seguinte, que está demonstrado, né? Ok, Tânia, um abraço. Está demonstrado que, isso cientificamente, né? Que das experiências que mais geram sensação de felicidade para nós, é a experiência do conhecimento. Olha o alimento do conhecimento. Né? O homem viverá também da palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão, não é só de matéria. Né? A experiência do saber é uma das coisas que mais geram felicidade para as pessoas. Isso foi provado, vamos dizer assim, foi evidenciado, né?
não dá para a gente dizer em prova, mas em evidência científica. Tá? Por isso que estudar faz bem para a alma. Ler um livro faz bem para a alma. Devolve o significado existencial para as pessoas que estavam deprimidas. Começa a gerar uma sensação de prazer. Um mecanismo de realização interna. Tá? Isso é muito importante. Agora vai falar que isso não faz parte do contexto da psicologia, gente? Pelo amor de Deus, não é? Veja como que predomina a dicotomia no nosso mundo ainda hoje, não é? Veja como que predomina a dicotomia espírito, matéria, como coisas absolutamente separadas, né? Religião e ciência, absolutamente separadas. Mas como, gente? Isso aqui facilmente a gente fez essa reflexão. Né? Como que os fatores espirituais se ligam aos fatores fisiológicos, psicológicos, né? Mas tudo a seu tempo e as estruturas materiais elas vão ter que passar por grandes transformações. Por isso que estão reencarnando espíritos de luz, né? Por exemplo, Joana de Anjos, né? Diz que, não sei se reencarnou, está reencarnando, tem uma coisa assim, né? Tem uma informação assim. Então, gente, muitas mudanças vão ocorrer, né? Nós vamos ter que nos preparar para elas, né? E ajudar para que elas ocorram, né? Inclusive isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou, está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem e tal. Isso está em Deuteronômio 8:3. Tá? Isso está em Deuteronômio. Então, onde está escrito? Lá em Deuteronômio 8:3. É dali que Jesus tirou isso aí. Tá? Porque Jesus, ele era de formação judaica. Ele não veio destruir a lei. Qual lei? A lei do judaísmo. Né? Não veio destruir a Torá, não veio destruir o Antigo Testamento, nada disso. Ele veio cumprir o Antigo Testamento fazendo alguns ajustes, logicamente. Né? Fazendo alguns ajustes, porque tem coisas também, né, no Antigo Testamento que são injustificáveis. Né? Mas ele veio cumprir tudo o que há de mais elevado no Antigo Testamento. Tá? Então vamos lá, o versículo 5 aqui. Então o diabo, esse espírito infeliz, o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Cidade santa aqui, certamente Jerusalém, que era o ponto central do judaísmo, né? E disse-lhe, se tu és, deve ter sido levado no pináculo do templo de Salomão, né? Lá em Jerusalém. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Você vê que o espírito infeliz aqui ele também conhecia o Antigo Testamento, né? Como Jesus tinha citado o Antigo Testamento como resposta, aí o espírito, querendo mostrar conhecimento, falou assim, olha, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha que interessante isso, pessoal. Você veja que é tão sutil, ele é tão astuto, que, você respondeu com o Antigo Testamento, então tá bom, vamos entrar no teu pensamento, então, no teu raciocínio, eu vou usar então uma sugestão do Antigo Testamento, né? E tentou Jesus com uma citação do Antigo Testamento, né? E isso muitas vezes os espíritos fazem mesmo na reunião mediúnica, né? Os espíritos fazem de uma forma usando um sofisma, usando sofismas, né? Eles tentam nos envolver sutilmente em falsas verdades, né? Às vezes usando os próprios conceitos espíritas, tá? Mas de uma forma distorcida, né? De uma forma distorcida, tá? Então onde é que está escrito isso? Que o espírito infeliz tirou aqui, né? Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso está em Salmo
Salmo 91, né, no versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Está em Salmo. Você vê que o Espírito é conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor dos Salmos. Veja que são espíritos muito inteligentes, estudiosos. E é o que a gente vê muitas vezes nas reuniões mediúnicas, espíritos de grande inteligência, às vezes até religiosos, só que no plano espiritual ainda confusos, né? Ainda sem muita estrutura, né? Moral, né? Comportamental. Ok, pessoal? Interessante, né? Quando a gente vai pegando assim frase por frase, né? Vai sendo possível a gente fazer várias anotações aí, né? Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi a resposta de Jesus. Está em Deuteronômio 6,16. Né? Então ele usou da mesma estratégia do espírito obsessor ali, né? Ele usou da mesma estratégia citando o Evangelho, citando o Antigo Testamento também. Né? Por exemplo, hoje em dia, né? Tem muitas pessoas que às vezes valendo-se da confiança em Deus, às vezes tem uma atitude imprudente, tem uma atitude temerária, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, eu não vou pular, eu tenho que saber o limite das coisas, né? Eu não vou pular confiando em Deus, eu vou me atirar de cima de um prédio, não é? Então a gente tem que guardar certas proporções aí, a gente tem que usar o discernimento, a inteligência que a gente tem e não abusar também da ajuda espiritual. Né? Nós não podemos abusar da ajuda espiritual que a gente tem. Você vê, nem Jesus faria isso. Tá? Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Aí no versículo 8º aqui, né? Novamente o diabo entendido como um espírito infeliz, né? O levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Pessoal, como é que esse negócio do diabo levou ele para cá, levou ele para lá, levou ele para cá, trouxe para cá, foi, voltou, tal? Como é que é esse negócio? Olha, a gente não sabe exatamente como ocorreu. Agora, provavelmente isso foi espiritual? Provavelmente isso foi espiritual? Eu acho que sim. Veja bem, Jesus fisicamente estava mais predisposto ao desligamento do corpo físico, jejuou durante 40 dias e 40 noites, diminuiu a influência do corpo físico, estava mais propenso a essas experiências todas espirituais? Estava mais propenso, não é? Estava mais propenso. Ah, mas ele precisava fazer jejum para ele ver espírito, para ele se relacionar? Não, a gente acha que não. Mas por que ele jejuaria? Por que ele ficaria todo esse tempo de preparação? Existia um aspecto físico que a gente tem que considerar também, né? A Ju, mas não poderia também ser uma visão, uma imagem que o próprio espírito infeliz criava a cada momento? Sim, Ju, é exatamente isso. Podia ser uma visão que o espírito estava mentalmente levando ele para cá, levando ele para lá. Só que a gente sabe que nós estamos onde na verdade o nosso pensamento está, né, Ju? Mas isso que você falou, eu acredito por aí também, tá? Não dá pra gente ficar imaginando o espírito levou, ele foi de corpo todo lá para cima do monte, depois foi de corpo todo para... Eu acho menos provável. Eu acho menos provável, né, Ju? Eu acho mais provável que tenha sido uma questão mais espiritual mesmo. Eu acho até mais coerente com aquele período de jejum, que o diabo, o espírito infeliz, ele foi justamente naquele momento de jejum lá, né? No final daquele período, né? Tá? Eu acho sim que foi uma experiência mais espiritual do que física,
certo? Mas a gente, né, só a título de hipótese, a título de exercício de reflexão, que nós somos livres para fazer esse exercício de reflexão, tá? Guardadas as devidas proporções, mas somos livres para fazer esse exercício de reflexão, tá? Sem ferir aí o Evangelho, né? Então, novamente, o diabo, né, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Como é que ele poderia mostrar todos os reinos do mundo, né? Assim, só se fosse mesmo uma questão de visões, né? De relances, né? De flashes, de imagens. Tá? Ah, mas esse espírito, ele tinha tanto poder assim? Talvez tivesse. Talvez tivesse influência. Talvez fosse até um dos mais poderosos espíritos das trevas. Provavelmente. Alexandre, mas há espíritos assim? Sim. Tá? Enquanto tem aqueles que estão tentando transformar o planeta, melhorar o planeta, tem aqueles que também estão em evolução, mas estão há milênios estão em estado de inferioridade. Às vezes comandando legiões e legiões de espíritos das trevas. Tá? Então isso realmente existe. Inclusive, são chamados dragões, né? Não aqueles animais míticos, mas os dragões, né? Que são aqueles espíritos que comandam as regiões mais infelizes do planeta. Tá? Então, pode ser, né? A Júlia, eu fiquei refletindo na lógica do Emmanuel ter falado do espírito que o complô, né? Complô contra Jesus, né? Fez um complô. As trevas ali tramando contra Jesus, né? Imaginemos que o complô espiritual estava somado com os encarnados. Sim, Jô, com certeza. Sim, o mal ele não está apenas no plano espiritual, né? Tem muitos obsessores de grande poder encarnados também. Tem muitos espíritos de muito inferiores ainda encarnados também. Então, e a gente vê às vezes nos noticiários coisas bárbaras acontecendo, grandes líderes de facções, de quadrilhas, muitas vezes são grandes líderes espirituais voltados para o mal, né? Voltados para a destruição de tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, né? E aí questão de sintonia, é verdade, tá? Certo? Então esse espírito levou ao monte mais alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ora, foi uma tentativa do espírito. Foi uma tentativa do espírito. O mal é ousado, muitas vezes o bem é tímido, não deveria ser, mas muitas vezes é. Quer saber? Eu vou fazer uma proposta para ele lá. Vou mostrar tudo que ele pode ganhar e vou fazer uma proposta. Quem sabe ele topa. Ele está fragilizado, entre aspas, né? Fragilizado, entre aspas, né? Está na matéria, quem sabe aí a gente não consegue seduzi-lo, levar para o nosso lado. Gente, você pega o nosso lar. Tem coisas nos livros que as pessoas normalmente não percebem, né? A gente passa batido, não percebe. Mas dá uma olhadinha lá nas conversas entre o André Luiz e o Lísias. Dá uma olhadinha nas conversas lá. Quando o Lísias vai falar sobre o problema da queda. Ele fala assim: olha, André, o problema da queda é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele fala assim: mesmo os espíritos de luz, eles não estão a salvo de caírem. O André Luiz fica assim, né, pensando. Mesmo os espíritos de luz, eles não estão isentos da possibilidade de cair. Inclusive o Lísias fala assim, olha, só que com a diferença que quando o espírito tem mais condição, se imprime mais culpa à sua queda. É lógico, né? Muito se pedirá que muito foi dado. Então a pessoa quando cai e tinha mais condição, se imprime mais culpa ainda dentro dele. Tá? Então,
Tem muita gente que acha, mas é espírito de luz, é espírito de luz, não tem jeito de cair. E aí os próprios espíritos falam que, olha, né, se não tomar cuidado, cai mesmo. Tá? O espírito de luz, ele tem que mostrar todo dia que ele é um espírito de luz. Ele tem que afirmar em tudo que ele faz que ele é um espírito elevado. A diferença de um espírito como Jesus, por exemplo, é que todas as tentações aí, a vida inteira dele, ele sempre afirmou a elevação dele. Essa é a diferença. Às vezes nós somos ainda frágeis, a gente vai bem até um certo ponto, depois a gente cai, aí levanta de novo, depois cai de novo. Né? Jesus está ali firme. Né? Todos os dias tem que demonstrar a sua grandiosidade. Tá? Não é fácil não, pessoal. Tá? Mas isso é o que vai dando realmente a grandeza do Espírito. Né? Ele provar todo dia a sua força. Ninguém vive só das glórias do passado, não. Nem no plano espiritual. Né? Ninguém vive só das glórias de uma encarnação em que ele foi muito bem lá, não. Nessa encarnação vai ter que ir bem também, senão cai. Não é? Não adianta eu ficar cantando as glórias da encarnação passada. Se nessa eu me entregar aos vícios, eu me entregar aos desvios, eu caio nessa. Ah, Alexandre, mas acontece isso? Pode acontecer, ué. Não é? Pode acontecer. Tá? Por isso que o Paulo de Tarso diz, numa das frases dele, né, das cartas que ele escrevia, ele fala assim, olha, vós que começastes pelo Espírito, terminareis agora na carne? Falando para alguns personagens de uma igreja lá que ele tinha criado. Vós que começastes pelo Espírito, terminareis agora na carne? Quer dizer, vocês começaram bem, cheio de ideais, agora vão acabar deixando a matéria falar mais alto, deixando as paixões falarem mais alto? Não pode, né? Mas há essa possibilidade, por isso que a gente tem que ter muita vigilância, né? O tempo todo. Vigilância, oração, nos mantermos no caminho correto, né? Tá? Então o Espírito tentou Jesus, ele ofereceu os reinos lá, a glória, tentou apelar para o ego de Jesus. Só que o ego de Jesus é uma superestrutura guiada pelo self, né? Então não é o nosso ego, né? Todo complicado, né? E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Satanás, né, significa adversário, também não é aquela figura mítica lá, que a gente acostumou a enxergar, né, na nossa imaginação. Mas Satanás é o adversário, né, pode ser traduzido como adversário. Então o Espírito estava se colocando como adversário naquele momento, adversário do bem, de toda a programação de evolução do planeta, né? Então, estava querendo que Jesus o adorasse. Olha que prepotência, que audácia, né? Querendo que Jesus o adorasse, se prostrasse, se prostrasse diante dele. Olha que audácia do Espírito, né? Por isso que ele fala, olha, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Quer dizer, eu não vou servir a você. Você que está movido pelas paixões do ego, pelos instintos grosseiros, pela animalidade que você não conseguiu superar ainda, eu não vou servir a você. Só a Deus eu servirei. Né? Que está escrito, né? Jesus citou uma passagem do Antigo Testamento, em Deuteronômio 6:13. Tá? Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Gente, tudo isso é para servir de exemplo para nós. Jesus precisava disso? Não precisava disso. Precisava ser tentado? Não precisava ser tentado. Mas tudo isso serviu de exemplo para nós. Exemplo de humildade. Jesus se submetia a essas situações, porque justamente ele queria dar o exemplo de firmeza moral diante das seduções da matéria, diante das seduções do ego, né? Ele não precisava passar por isso. Tá? Mas, como um dos exemplos de Jesus foi justamente o de humildade,
de contato com obsessores, obsediados, né? Pecadores de todos os tipos. Então, ficou aí um grande exemplo para nós de firmeza moral de Jesus. Tá? Muito bem, pessoal, nós já estamos com quase 9 horas, né? Nós vamos deixar a continuidade então para a semana que vem. Nós falamos hoje aí sobre a tentação de Jesus, né? A tentação no deserto. E depois então nós vamos falar, né, do retorno à Galileia. Nós vamos falar do retorno à Galileia, tá? Mas aí semana que vem a gente continua, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos, pelo carinho, pela ajuda. E possamos lembrar, né, de tudo isso que nós estudamos aqui como um estímulo mesmo, para que possamos estudar mais, aprender mais e vivenciar mais também os nossos testemunhos, né? Porque haverão, os nossos testemunhos existirão, né? E nós temos que nos preparar, nós não podemos pensar que nossa vida será um mar de flores, não, porque não será. Tá? Um beijão, pessoal, fiquem com Deus, tá? Até a próxima, até mais.